Deus esteja com todos nós. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, de atendimento espiritual pelo Manolo, e juntos unirmos os nossos pensamentos, pedindo a Deus e a Jesus o amparo que necessitamos e para que possamos receber aquilo que merecemos, que aqui viemos buscar. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, abençoe a todos que aqui se encontram nesse momento, encarnados e desencarnados. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Um lembrete a todos aqueles, por exemplo, que é a primeira vez que está vindo aqui. Cada um pegou uma ficha com o número, né? Então, ali no canto tem 4 cadeiras, chamado 4 pessoas por vez. Nós colocamos o número ali no quadro e vai sendo chamado de acordo com o atendimento ali com o Manolo. E a mensagem de hoje está a cargo do nosso irmão Noel. Bom dia a todos. Que Jesus permita que os Espíritos amigos continuem conosco, nos envolvendo nesse ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade. Vamos ler aqui um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que ele trata do título Amai os vossos inimigos. No item Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? E eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 5 a 20, 43 e 47. Ainda mais um trechinho. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo,
pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Bom, agora, com relação à explicação sobre essas passagens da doutrina. Tem a explicação a seguir aqui, dizendo assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existe entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que sentimos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimento, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador da sua tranquilidade, e do qual somente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da Terra,
é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar. E essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venha a eles dos homens ou das coisas. Se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-la à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião demonstra da sua paciência e sua resignação. Este pensamento leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, meus irmãos, meus amigos, quando Jesus nos fala que nós devemos amar os nossos inimigos, na própria leitura aqui tem a explicação de que não é para que, é difícil realmente, nós não vamos conseguir tratar da mesma forma aquela pessoa que a gente tanto estima, que é uma pessoa que a todo momento está conosco, só nos fazendo bem. Para nós ainda, na atual situação que nós estamos, é difícil da gente tratá-la igual. Nós não vamos conseguir. Na realidade, ele pede para que a gente não tenha ódio por essa pessoa, para que a gente trate-a com respeito. Em vez de nós queremos devolver com a mesma moeda ou até em dobro, que nós não façamos isso. Senão nós realmente estamos chegando ao nível dessa pessoa. E a gente percebe muitas vezes que são colocadas no nosso caminho, na nossa vida, pessoas que vêm tentar nos colocar à prova realmente de que se nós estamos sendo equilibrados ou não. Muitas vezes a gente consegue ficar nervoso, se perder às vezes por poucas coisas. E parece que as pessoas sabem qual é o nosso ponto fraco, né? Que ela vem e enfia o dedinho na nossa ferida e dá uma mexidinha ainda, né? E aí a gente perde o controle e acaba falando alguma coisa ruim para essa pessoa, né? Então, a gente lendo de novo aqui, nós somos, como diz o meu avô o Gonçalves, diz que nós somos igual papagaio, né? A gente tem que aprender repetindo, né? Enfim, a gente sempre tem que estar lendo, aprendendo, discutindo, falando sempre as mesmas coisas, ou seja, falando de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente chegue no momento realmente e consiga aprender. E como é que nós vamos saber que nós aprendemos? No momento da prova, ou seja, no momento em que nós estamos sendo colocados ali naquela situação difícil. Então, que nós nos esforcemos, né? Começamos a refletir das pessoas que estão ao nosso lado, no trabalho, né? As pessoas que às vezes nos encontram na rua, as pessoas que são dentro da nossa casa. Prova maior de amar os nossos inimigos é dentro da nossa própria casa, porque as famílias são compostas por afinidades, por ter a mesma vibração. Então a gente não sabe que muitas vezes em vidas passadas a gente teve algum problema com outro irmão, com outro espírito, e que nós mesmos pedimos para que ele viesse conosco nessa encarnação junto, ou como irmão, ou como pai, ou como filho. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de se perdoar e de se amar, né? Ainda bem que nós temos o esquecimento das vidas passadas, porque se muitas vezes a gente lembrar de alguma coisa que foi feita, que a pessoa me fez, é difícil de esquecer. Então, com o esquecimento da reencarnação, com a reencarnação, a gente esquecendo das vidas passadas, a gente consegue aprender a se amar, né? Quantos irmãos que não se dão, quantos pais que não se dão com os filhos. A gente vê notícias horríveis aí
né, de tragédias, às vezes numa família, que realmente ele tem ainda aquela má tendência e tem aquele sentimento de ódio. E não tem o esclarecimento da doutrina espírita que vem dizendo que nós temos que realmente nos amar, né? Então, que nós nos esforcemos a cada situação que surge à nossa frente, né, no nosso trabalho, no trânsito. Quantas coisas que a gente percebe que pessoas se perdem, se desequilibram por poucas coisas no trânsito. Vira e mexe a gente vê notícias na televisão disso daí. De que um olhou para o outro, achou que o outro estava olhando demais, aí um ofende o outro, fala um palavrão, o outro fala outro, e a pessoa está armada e daí já faz uma tragédia, né? Então, ou seja, perde a oportunidade. Aí na outra encarnação vai ter que voltar, vai ter que passar por essa prova. Muitas vezes vai ter que reencarnar com essa pessoa que ele se odiou, como irmão, como filho, enfim. Aqui todo efeito teve uma causa. Então que nós não sejamos causa de um efeito ruim para nós mesmos, né? Muitos problemas que a gente sofre na vida atual são provocados por nós mesmos, se não nessa encarnação, com certeza na encarnação passada. Só a quem fui na reencarnação passada? Quem será que eu fui? É só refletir para dentro de si quais são as nossas tendências. As minhas tendências são boas? Os meus pensamentos são bons? Como que eu me comporto mentalmente? Com certeza é dessa forma que nós fomos em vidas passadas, né? Se fosse importante a gente saber o que aconteceu conosco na vida passada, Deus deixaria que nós lembrássemos. Seria importante, Deus com certeza, Deus é perfeito, Deus se preocupa com tudo, Deus se preocupa com uma formiga, não vai se preocupar conosco? Só nós olharmos o nosso corpo, cada órgão que nós temos no nosso corpo, todo ele tem a sua função, não tem nada de mais, nem nada de menos. Todo ele, quem criou? Deus. Perfeito, magnífico. Ninguém vai conseguir superá-lo. Se conseguisse, Deus não seria Deus, né? Então nós temos que nos esforçarmos realmente. Quando eu falo nós, como diz, o ouvido que mais precisa ouvir o que a gente está falando é o que está mais perto da boca que fala, né? Então, o meu está bem pertinho de mim aqui. Quem mais precisa ouvir tudo isso sou eu mesmo. E a gente refletir e no momento da prova a gente conseguir tirar nota boa, né? A prova na escola não é para provar os nossos conhecimentos. Você vai lá na aula, a professora fala, mas como é que ela vai medir se nós entendemos ou se nós... É na hora da prova. Então é a mesma coisa, né? Seria mais ou menos o mesmo conceito. A nossa prova qual é? Naquele momento que nós vamos encontrar aquela pessoa que quer nos atrapalhar, né? Que ela tem má intenção conosco, ou às vezes nós cometemos algo que a chateasse, muitas vezes até sem a nossa intenção, mas o entendimento da pessoa pode ser que seja assim, e ela tenta nos revidar, né? Então realmente tentar pagar o mal que nós recebemos com o bem. Não dá para pegar no colo, agradar, então vamos fazer uma prece, vamos deixar para lá, né? Não vamos ficar relembrando, criando rancor no nosso coração, né? Passou, acabou, um probleminha no trânsito, alguém fechou, ninguém se machucou, tranquilo, vamos embora. Se alguém se machucou, não é impossível alguém sair de casa de manhã quer atrapalhar a vida das pessoas. Ninguém sai com essa intenção de casa, né? Então todos nós saímos com a intenção de casa de nos dar bem no nosso trabalho, correr tudo bem, não acontecer nenhum acidente, né? Falhas acontecem. Que nem quando Jesus falou lá, quem nunca tinha pecado que atirasse a primeira pedra. Então, quem nunca aqui de nós cometeu um deslize, uma falha?
Então que ninguém aqui é perfeito. Estamos aqui em desenvolvimento. Estamos aqui nos buscando a melhoria da nossa, tentando buscar fazer a nossa reforma íntima, né? Então, que realmente refletimos sobre esse texto, sobre esse tema, sobre esse ensinamento de Jesus e coloquemos em prática na primeira oportunidade que tivermos, né? Não podemos tomar o cuidado de sair daqui, a hora que sair daquela porta ali, alguém falar alguma coisa, eu já me descontrolar, né? Senão eu chego em casa qualquer dia desse, a Zenilda vai tacar, a minha esposa vai tacar as malas assim, fala, o que é isso? Vamos mudar para o centro espírita, porque lá você é tão bonzinho, né? Então a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente realmente está buscando aprender. Então, muito obrigado e que Jesus continue conosco, os espíritos amigos, nos envolvendo nesse ambiente de paz, de amor e de harmonia. E parabéns a todas as mães pelo dia de hoje, né, que realmente sejam envolvidas aí pelo amor. Obrigado. Vou ler mais um trecho do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, no item a fé e a caridade. No Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião. Mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse que não veio mudar os mandamentos de Moisés, mas sim colocar duas recomendações. Seriam duas recomendações que, se nós realmente levássemos ao pé da letra, na sua íntegra, o mundo seria melhor. Tudo estaria resolvido.
não teríamos problema algum. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas seria a primeira recomendação, e a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós fizéssemos só essas duas coisas, estaremos vivendo num mundo melhor. Um mundo onde não teríamos egoísmo, não teríamos guerras, não teríamos a vaidade, o orgulho. Jesus também não deixou que deveria ter a religião X ou a religião Y, que simplesmente nos amássemos. E aí o homem, através dos seus interesses, que vai criando as situações. E a caridade, quando a gente se fala caridade, não é aquela caridade financeira, né? Enfia a mão no bolso e dá o trocadinho. Isso aí é para... Muitas vezes a gente quer se desfazer da pessoa que está próximo da gente, né? A caridade da tolerância, a caridade da compreensão, colocar em prática, começando dentro da nossa própria casa, né? Com o esposo, com a esposa, com os filhos. É o que a gente realmente precisa fazer. Porque daí quem não tem dinheiro não pode praticar a caridade, né? A caridade é nos atos, a caridade no pensamento, a caridade numa oração pedindo para alguém. Caibar Schutter também falava que a maior caridade que nós podemos fazer a alguém é a divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina através do quê? Das leituras? Não, dos nossos atos, dos nossos exemplos. Por que fulano é desse jeito? Por que fulano aguenta determinadas situações? O que o faz diferente? É os ensinamentos de Jesus, esclarecidos pela doutrina espírita. Então, queridos irmãos, que nós realmente nos mantemos envolvidos pelos ensinamentos de Jesus e coloquemos em prática o nosso dia a dia, buscando realmente praticar através da caridade moral, acima de tudo. Então que a gente continue ainda em prece, em oração, buscando ajudar o ambiente aqui do atendimento do Manolo. Obrigado.